Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Saúde em Público, um podcast do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Hoje trazemos um convidado muito especial para falarmos de um tema que está na ordem do dia, porém pouco associado à saúde pública: o crime, o comportamento violento e a segurança. Como é que nasce um crime? Como é que se desenvolvem comportamentos violentos? É possível prevenir um crime e qual o papel da investigação científica nesta prevenção? Para nos responder algumas ou todas destas questões, temos hoje o Hugo Gomes, investigador e professor com uma carreira internacional em Criminologia e Psicologia. Com a investigação desenvolvida em Portugal, no Brasil, no Reino Unido e nos Estados Unidos, o Hugo tem dedicado a sua carreira a perceber como se medem crimes e o que leva a um comportamento criminal. E, ainda mais importante que tudo isto, como podemos prevenir crimes. Bem-vindo, Hugo, e muito obrigada por estar aqui connosco. Olá. Hugo, a primeira questão que eu te coloco e aquela que muita gente tem também colocado é: o país em que se pode deixar a porta da casa aberta, que se pode brincar na rua, sairmos sozinhos e sozinhas à noite, ainda existe? Portugal continua a ser um país seguro? Olá, Ana. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, desde já. Pois, essa ideia romântica de Portugal como um país em que se pode deixar a chave na porta, talvez ainda existem em alguns pontos mais pequenos do país. Nas realidades urbanas já talvez não faça tanto parte da realidade de hoje em dia, o que me parece até fazer parte de um progresso natural da sociedade, mas tendo em conta os dados que existem, somos obrigados a concluir que Portugal continua a ser um país bastante seguro, sobretudo quando comparado com outros países. Portugal continua a ser bastante seguro, sim. Uhum. E aqui tu estavas a colocar depende se é uma zona mais rural, se é uma zona mais urbana, depende também do contexto. E isto leva-me a pensar que a verdade é que quando nós falamos de crime, de violência, entram aqui uma série de coisas, não é? Porque existem crimes mais violentos, crimes menos violentos, zonas em que estamos mais propensos a existirem crimes ou menos. Acredito que olhar para um crime e afirmar que o crime está a aumentar ou estar a diminuir depende também disto que estavas a falar, que depende se estamos a falar de uma região mais rural, de uma região mais urbana, e também os dados, por exemplo, do relatório anual de segurança interna, que são os dados que nos chegaram mais recentes, que reportam aqui os crimes mais violentos, a questão dos comportamentos violentos, indica-nos também que depende daquilo que nós estamos a falar, por isso não pode estar tudo no mesmo saco. Sim, para já esta avaliação dos crimes tem bastantes questões que têm que ser refletidas e depende muito de contexto para contexto, mesmo em cidades, puxando já talvez a conversa para as questões de saúde pública. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando olhamos para o uso de armas e violência de armas, estudos recentes têm comparado cidades diferentes. Portanto, mesmo em contextos urbanos, nós podemos tentar agrupar, através de análises de classes latentes, por exemplo, que cidades têm tido trajetórias mais semelhantes do que outras e que estratégias política de saúde pública podem ser aplicadas em cidades diferentes. Nós em Portugal temos este instrumento muito importante, o Relatório Anual de Segurança Interna, que nos dá uma imagem daquilo que é a criminalidade em Portugal. No entanto, os dados têm que ser vistos com bastante cuidado, sobretudo porque o RASI está muito baseado nas comparações face ao ano anterior. E há sempre estas flutuações naturais, de ano para ano, há questões que mudam, mesmo até a ação policial pode mudar, e isto tudo vai ter um efeito no número de crimes e às vezes até mesmo no tipo de crimes que são praticados. Mas se nós olharmos, que é aquilo que nós estamos a tentar fazer num projeto novo que estamos a tentar desenvolver, é olhar para estas tendências criminais ao longo de períodos de tempo mais longos que nos permitam identificar crimes que, mesmo no contexto português, que é um contexto relativamente seguro, como falávamos, a questão do homicídio eu acho que é uma questão óbvia, em que não há... Os dados que nós temos acerca do homicídio são bastante seguros. É um crime que tem cifras negras muito mais baixas do que quando comparado com outros crimes, como os roubos, por exemplo.
E quando nós comparamos, desde que há dados, desde 93, aquilo que nós vemos é um gradual, consistente redução do número de homicídios em Portugal. Nos anos 90 nós estávamos com cerca de 400 ou mais de 400 homicídios por ano, e nos últimos anos temos tido abaixo de 90 e poucos homicídios. Cada homicídio, claro, é muito importante e tem consequências muito graves para toda a família, para a própria vítima, obviamente, e até para o agressor e para a sua família. Portanto, tem custos muito elevados que têm que ser considerados, mas aquilo que nós vemos é uma gradual redução desta prática de crimes. Isso não quer dizer que, quando consideramos outros tipos de crimes, por exemplo, crimes sexuais, que hoje em dia há uma grande preocupação se estão de facto a aumentar ou não, crimes de violência doméstica, que é um tipo de criminalidade que em Portugal parece ter uma relevância muito grande pelas consequências que tem e pelo número de criminalidade que existe. Se verificarmos que tipos específicos podem estar de facto a aumentar ou aumentar em partes do país específicas, nós podemos desenvolver políticas de intervenção direcionadas a essa problemática específica. Isso que me estás a dizer leva-me para um ponto muito importante neste episódio, que é, nós ouvimos falar de crime, de violência na televisão, na rádio, nos jornais, e às vezes não temos tanta facilidade em associá-lo a um tema muito importante de saúde pública. E o que me falaste também foi desta ciência que existe por trás do comportamento violento, da compreensão do crime. E a verdade é que também foste aí falando em alguns fatores e esta trajetória ao longo da vida, não é? Para nos permitir compreender o problema, e sei que com os teus últimos estudos e também atualmente tens tentado dedicar-te a compreender que fatores de risco existem associados ao crime, ou seja, que características biológicas, sociais, psicológicas podem levar uma pessoa a cometer um crime ou não cometer um crime. Assim, de forma simples e também considerando os dados que foste obtendo ao longo do tempo, o que é que pode levar uma pessoa a cometer um crime? Acredito que isto também, e foi o que disseste há um bocadinho, que pode ser muito difícil de contexto para contexto. Por exemplo, falaste do teu trabalho nos Estados Unidos, mas sei que também trabalhas muito com dados e com a realidade brasileira, por exemplo. Não sei se nos podes falar aqui um bocadinho desta comparação e como é que também podemos aprender com estudos feitos noutros países, com realidades criminais, também elas completamente diferentes. Sim, acho que é uma excelente pergunta. Sobretudo quando olhamos para a realidade fora, talvez, da Europa e dos Estados Unidos. Na Europa e nos Estados Unidos é onde tem sido desenvolvido grande parte da investigação sobre os fatores de risco, o início da prática de crimes. Há muita coisa que ainda não conhecemos, mas conhecemos relativamente bem os fatores de risco que conduzem à prática de crimes, sobretudo ali naquela fase da adolescência e no início da idade adulta. E aí sim temos fatores biológicos como a impulsividade, temos questões mais psicológicas como a inteligência ou fatores sociais que são muito importantes no desenvolvimento da prática de crimes. No entanto, aquilo que vemos também, e ligando à questão da saúde pública, quando passamos para uma realidade como é a realidade brasileira, há muito menos investigação sobre estes fatores e há muito mais crimes, sobretudo crimes violentos. No Brasil é uma realidade completamente diferente daquela que nós vivemos cá. Então, quando olhamos numa perspectiva de saúde pública, é bastante claro. No Brasil, ou na América Latina, o homicídio é a principal causa de morte de crianças dos 14 anos até jovens adultos, cerca dos 29 anos, é a principal causa de morte. Portanto, forçosamente, numa perspectiva de saúde pública, temos que adressar este problema. E aí surge a dúvida, será que os fatores de risco que nós estudamos na Europa e nos Estados Unidos são os mesmos no continente africano, no continente sul-americano? Aí precisamos de mais estudos para compreender essa realidade. E aqui surge a grande oportunidade dos criminólogos trabalharem com a epidemiologia, que têm desenvolvido estes estudos longitudinais, como referias, e nós tentamos usar essas ferramentas e desses dados, tentando compreender o que é que leva, lá está desde a infância, à prática de crimes mais tarde na vida. Estabelecer aqui, se calhar, algumas relações entre os contextos, também
usar alguns dados para prevenção, talvez. Falaste aqui da questão dos jovens, especificamente no contexto brasileiro, mas acredito que também o possamos falar no contexto português, que me fez pensar sobre a questão dos pares, a influência dos pares, a influência do contexto social, ou seja, onde as pessoas vivem e onde as pessoas crescem, ter influência aqui na prática de crime e nos comportamentos violentos. O que é que tu achas sobre isto? Quando temos amigos ou familiares criminosos, violentos, também nós seremos criminosos e violentos? Ou pelo contrário, se nunca tivemos contacto com uma pessoa criminosa ou violenta, nós nunca seremos criminosos? Essa é uma excelente pergunta e é algo que eu tenho trabalhado bastante recentemente. Há mais de 100 anos que se faz investigação sobre o efeito dos pares e das más companhias no desenvolvimento dos crimes. E, de facto, nós temos que concluir que não sabemos. Já sabemos muita coisa, há muita investigação neste tema. No entanto, a investigação que existe não é ainda suficiente para concluir com um total grau de certeza sobre que efeito é que os grupos de pares têm no desenvolvimento de comportamentos delinquentes. Mesmo nas teorias mais clássicas, como é da Tammy Moffitt, em que nós olhamos para dois tipos de trajetórias delinquentes, nós sabemos que há um grande pico de comportamentos delinquentes ali na idade da adolescência, que tende a terminar depois com a entrada na idade adulta. É isso que a Tammy Moffitt chamou de delinquência limitada à adolescência. E aí a própria autora dá grande importância aos grupos de pares. Envolver-se em grupos de pares desviantes tende a ter um papel mais causal no comportamento delinquente. Mas depois temos um grupo mais pequeno de delinquentes de carreira ou persistentes ao longo do curso de vida que tendem a praticar crimes desde idades mais novas e tendem a ser persistentes ao longo da vida. Ora, este grupo de jovens, apesar de ser mais pequeno, são responsáveis pela grande maioria dos crimes, pelos crimes mais violentos, e como tal têm um maior impacto naquilo que nós queremos prevenir, que é a criminalidade e sobretudo a criminalidade violenta. Neste grupo, embora quando nós olhamos para os estudos tradicionais de comparação entre grupos, nós vemos que estes jovens têm amigos delinquentes. Mas muito desta criminalidade é realizada em coautoria, ou seja, cometem crimes com os amigos. Portanto, é natural que conheçam pessoas que cometem crimes. A dúvida é, será que ter amigos delinquentes é causa do crime? Há grande dúvida. Por exemplo, nós trabalhamos em universidades, temos muitos amigos que também têm doutoramento. É por termos amigos que têm doutoramento que nós enveredamos pela carreira académica? Provavelmente não. Nós conhecemos-los ao longo da nossa trajetória académica. O mesmo pode acontecer com estes delinquentes persistentes. À medida que vão se desenvolvendo, têm por características, lá está, individuais, biológicas, começam a ter comportamentos desviantes que, por um lado, cortam um bocadinho a relação com jovens pró-sociais e tendem a desenvolver grupos de amigos com mais jovens que, por si só, por eles mesmo também cometiam este tipo de práticas. Além disso, depois cria-se aqui um efeito que até Tammy Moffitt chamou de snares, basicamente são umas armadilhas que fazem com que depois, como o grupo de pares destas pessoas praticam aqueles comportamentos, torna-se quase como uma prática normal no âmbito daquele grupo de amigos, que faz com que seja muito mais difícil sair de um estilo de vida antissocial. E aqui é onde nós podemos entrar também com as estratégias de prevenção e de intervenção, tentar quebrar estas trajetórias de vida e reinserir as pessoas na sociedade, que é o grande objetivo, claro. E era mesmo isso que eu te ia perguntar, que era, olhando para o outro lado, não é? Nós já sabemos que existe esta realidade, que existe uma maior propensão, uma maior possibilidade. Olhando para o outro lado e pensando aqui num papel de saúde pública central e pensando também na importância que tem a investigação em saúde pública para a promoção de práticas e de políticas, o que é que nós podemos fazer? Que é, considerando esta realidade, considerando aquilo que pode influenciar estas trajetórias, como é que se pode prevenir? Como é que se pode alterar estas trajetórias, aumentando a segurança no país, não é? Neste caso em Portugal. E eu estou a pensar nas pessoas que neste momento nos estão a ouvir, que é, o que é que eu, que estou a ouvir este podcast, posso fazer
na minha família, o que é que eu, enquanto educador na escola onde eu trabalho, posso fazer, mesmo em termos políticos, o que é que funciona, o que é que não funciona. Tens falado aqui da infância, da adolescência, uma intervenção precoce fará sentido? Conheces alguns exemplos de programas que tenham sido bem-sucedidos e também inspirados aqui na investigação que tem sido feita ao longo destes anos? O que é que a tua experiência nos diz? Sim, ótima pergunta. Eu sou um grande defensor da intervenção precoce. A intervenção precoce tem demonstrado resultados muito interessantes e ainda há muito trabalho para se fazer. Eu aqui tenho que chamar o meu orientador de doutoramento, o professor David Farrington, que escreveu o livro que acho que tem o título perfeito para responder à tua pergunta, que é Salvar Crianças de um Percurso Antissocial, ou de uma vida antissocial. E a ideia é essa mesmo, desenvolver programas que podem ser aplicados quer na família ou mesmo em termos mais latos na comunidade em geral, que ao eliminar ou mitigar os fatores de risco e, por outro lado, promover fatores de proteção, podemos prevenir o aparecimento dos crimes antes deles de serem praticados, antes mesmo deles serem praticados. Como tal, esta quanto aos tipos de estudos que nós podemos fazer para testar a eficácia destas intervenções, eu acho que isso é fundamental. Olhar para prática baseada na evidência. Sobretudo, da minha experiência pessoal, eu tenho visto que na criminologia muitos de nós temos opiniões sobre aquilo que possa vir a funcionar ou não na prevenção de crimes. E há um exemplo bastante claro, nos Estados Unidos é muito conceituado, programas como são os Scared Straight, em que a ideia é vamos pegar num jovem delinquente, vamos levá-lo a uma prisão para ver os reclusos que lá estão dentro, e eles normalmente até fazem assim parece assim um teatro em que para os jovens terem medo, com a ideia que eles assustam-se tanto que têm que sair dessa trajetória de vida antissocial e seriam reinseridos na sociedade. Outro tipo de programas desta natureza, por exemplo, os bootcamps, ou seja, programas muito semelhantes com a tropa, a ideia da disciplina, em que se obrigarmos disciplina rígida a estes jovens, eles iam ter uma vida mais pró-social. Quando utilizamos uma prática baseada na evidência e desenvolvemos os estudos experimentais, os Randomized Control Trials, para avaliar a eficácia destas intervenções, em que basicamente a ideia é, aleatoriamente, parte da nossa amostra vai para essa condição de intervenção e parte da nossa amostra vai para uma condição de controle em que normalmente não fazemos nenhuma intervenção, e depois podemos comparar face ao grupo de controle resultou na prevenção de crimes ou não. E este tipo de programas, como é o Scared Straight e os bootcamps, não só não demonstram eficácia na prevenção de crimes, como têm um resultado contrário. Aumentam a probabilidade desses jovens reincidirem criminalmente. Ou seja, não só não estamos a melhorar a condição destas pessoas, como estamos ainda a estimular a prática de mais crimes por parte destes jovens. Portanto, quando tomamos decisões políticas de intervenção pública para a redução de crimes, como é na saúde pública, têm que ser decisões baseadas na evidência, olharmos para programas que têm evidência de que funcionam e esses sim serem selecionados. E existem bastantes programas que apresentam resultados muito positivos, sobretudo programas que usam estratégias de terapia cognitivo-comportamental parecem funcionar muito bem. Por exemplo, para jovens de cerca dos 7 aos 12 anos, há um programa que se chama SNAP, Stop Now and Plan, para agora e pensa, em que se ensina os jovens. É um programa baseado na estimulação de autocontrole, em que as crianças são ensinadas, antes de agir de forma impulsiva, estalam os dedos, SNAP, e contam até 3 e pensam como é que eu posso fazer para atingir o meu objetivo. Por exemplo, numa discussão de umas crianças em que uma rouba a bola à outra, a criança seria em roleplays com o moderador desta intervenção, treinam, estalam os dedos, param, respiram e refletem o que é que têm que fazer. Este tipo de estratégias cognitivo-comportamentais são muito, muito úteis para a estimulação das capacidades de autocontrole
que depois têm resultados quer na prevenção da prática de crimes, como também têm resultados em muitos outros aspectos da vida, porque depois o autocontrole é uma questão importante em muitos aspectos da vida, como é no sucesso académico, etc. E como estes programas, há muitos outros. Nós estamos agora a terminar a validação de uma intervenção comunitária que se chama Communities That Care, nós estamos a traduzir como comunidades que se cuidam, em que basicamente nós fazemos um levantamento dos fatores de risco e fatores de proteção numa dada comunidade e depois podemos ter moderadores nessa mesma comunidade, pessoas de destaque, por exemplo, treinadores de futebol, alguém da comunidade que seja visto como um líder, que através desta informação que nós recolhemos, dos fatores de risco que possam estar mais salientes nessa comunidade ou os fatores de proteção que possam estar mais em falta, estimulamos essa alteração na comunidade e, mais uma vez, estudos que comparam de forma experimental comunidades que tiveram esta intervenção com comunidades de controle, nós conseguimos prevenir um número bastante considerado de crimes que se mantém ao longo do tempo. Portanto, isto depois tem consequências, quer a nível de prevenção de número de vítimas, mesmo o valor que as sociedades têm que implementar na punição das pessoas que praticam crimes, etc. São intervenções que parecem ter resultados muito positivos. Muito interessante. E eu acho que a nossa conversa até agora nos leva a um ponto muito importante, que é este tema da violência e do crime. Não existe uma fórmula mágica que nos diga A leva a B, 1 mais 1 é 2. Existe aqui muitos fatores que tu foste elencando. Se calhar estas estratégias que foste falando resultam numa comunidade e não resultam noutra, e por isso a ciência e a investigação é tão importante para então termos aqui evidência que suportem as direções futuras das práticas e das políticas. Esta ideia de que são muitas áreas, tu falaste de muitas áreas, tu falaste da saúde pública, da epidemiologia, da psicologia, da sociologia, são muitas áreas que são chamadas para compreender este problema tão complexo, e esta questão da realidade e do contexto parece-me ser central. E nós estamos a falar de violência, criminalidade, falamos também deste relatório anual de segurança interna, do contexto, e há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu acho que também tem sido uma das perguntas na ordem do dia, e têm sido divulgadas muitas notícias, muitos debates em torno desta questão, que é esta relação entre o aumento da migração e o aumento da criminalidade em Portugal. O RACI, o Relatório Anual de Segurança Interna que falávamos há pouco, informa-nos, diz-nos que se manteve estável a relação entre, por exemplo, os reclusos estrangeiros e os portugueses. Esta ideia de que o aumento da migração em Portugal, que é um facto, não tem interferido aqui muito com os números de crimes praticados em Portugal. Qual é que é a tua visão sobre isto? O que é que a tua experiência e o teu trajeto na investigação sobre crimes e comportamento violento tem a dizer sobre isto? Sim, como dizias, é uma excelente pergunta, bastante atual. Enquanto investigador, a minha resposta tem que ser que precisamos de mais dados. De facto, temos muito poucos dados para olhar para esta questão. No entanto, aquilo que podemos concluir é que não parece haver qualquer evidência que suporte a ideia de que mais migração, mais crime. Até porque aquilo que nós temos visto é uma gradual redução da prática de crimes ao longo do tempo, embora com algumas diferenças em tipos de crimes específicos, mas não temos dados para identificar, por exemplo, se identificarmos um aumento nos crimes de violência doméstica, nós não temos como saber se essa violência doméstica foi praticada por portugueses, por imigrantes, por estrangeiros, não sabemos. Há um esforço de tentar incluir a nacionalidade no RACI. A Direção-Geral de Política de Justiça tem esses dados, embora há alguma resistência a incluir a nacionalidade ou não no relatório, que, por um lado, é compreensível, porque a nacionalidade pode não ser a melhor informação para dar resposta a esta pergunta, porque nós podemos ter mais crimes por pessoas não nacionais, mas que não sejam
migrantes que sejam, por exemplo, turistas. Idealmente nós precisamos de mais dados, como dizia, observatórios de crimes, como são, por exemplo, nós temos os estudos internacionais de delinquência autorreportada, que Portugal tem feito parte nos últimos anos. Esse tipo de estudos podem ser, ou parecem ser mais úteis para dar resposta a estas perguntas, embora precisamos de mais dados. E isto vai de encontro àquilo que temos falado, que é a necessidade de evidência, dados que suportem estratégias e políticas, que se compreendam os contextos em que existem estes crimes e violência, e a importância de investigação em saúde pública que nos permita sociedades mais seguras e um país também mais seguro. Nós estivemos até agora a explorar o crime e a violência de um ponto de vista científico, político e também social. E agora tenho uma pergunta um bocadinho mais pessoal para ti, ou duas perguntas, que é: o que é que te motivou a estudar o crime e a violência e porquê continuar a estudar estes temas? Obrigado pela pergunta. Eu sempre tive muito interesse em perceber porque é que as pessoas se comportam como se comportam, sobretudo neste tipo de comportamento mais extremo, como são os comportamentos desviantes e sobretudo os comportamentos violentos. O que é que leva uma pessoa a praticar este tipo de comportamentos? Por isso estudei Psicologia, tirei licenciatura e mestrado em Psicologia Criminal, e depois, no âmbito do meu doutoramento, tive a oportunidade de trabalhar com o professor David Farrington e, através dele, com muitos outros investigadores desta área, como, por exemplo, o professor Marv Crone, nos Estados Unidos. Algo que sempre ligou estes professores é o interesse daquilo que hoje em dia poderíamos chamar como, não sei como dizer em português, epidemiologia criminal, talvez. Portanto, uma linha que liga os professores que mais têm tido impacto na minha carreira seria aquilo que hoje podemos chamar de epidemiologia criminal, ou seja, através do uso de ferramentas e dos estudos da epidemiologia, olhar para o desenvolvimento dos comportamentos criminais ao longo da vida e assim tentar perceber, lá está, levantar quais são os fatores de risco associados ao desenvolvimento desses comportamentos, como é que eles interagem entre si, quer fatores de risco, quer fatores de proteção, como é que nós podemos potencializar a desistência criminal, este processo natural que as pessoas começam a praticar comportamentos delinquentes na adolescência e depois na entrada na idade adulta esperamos aquilo que chamamos de desistência criminal, como é que nós podemos estimular isso e, sobretudo, como é que nós podemos prevenir que a criminalidade aconteça desde a intervenção na infância. Depois de concluir o meu doutoramento, tive a oportunidade de integrar a equipa no Brasil, em Pelotas, em que na cidade de Pelotas temos 4 coortes de nascimento, ou seja, em que acompanhamos pessoas que nasceram a primeira coorte de nascimento iniciou em 1982 e essas pessoas, todas as crianças que nasceram em 82 na cidade de Pelotas, são acompanhadas ao longo da vida. E depois, mais ou menos 11 em 11 anos, iniciou-se uma nova coorte de nascimentos. Portanto, neste momento temos 4, acompanhamos mais de 20 mil famílias, porque depois são acompanhadas as crianças e são acompanhadas também as suas famílias. Tipicamente, como em Portugal, também em Pelotas, a ideia inicial destes estudos longitudinais era mais numa perspectiva de saúde e de saúde pública, mas algo que nos temos apercebido em criminologia é que podemos usar dos recursos da epidemiologia, dos estudos longitudinais que têm surgido, para olhar para os dados que já tenham sido avaliados na infância e tentar perceber então essas características da infância que conduzem ao desenvolvimento da prática delinquente. Na coorte de nascimento mais recente em Pelotas, em 2015, esta sim já está a ser desenvolvida com uma perspectiva de tentar perceber o desenvolvimento do comportamento violento. Portanto, vamos ter agora muita informação e nova informação acerca do desenvolvimento da violência, por exemplo, características como a moralidade ou que impactos é que tem desenvolvimento de estratégias de prevenção junto dos pais, estimular, por exemplo,
funções executivas nas crianças, que impacto é que isso terá no desenvolvimento da violência? Portanto, é isso mesmo que eu tentei trazer do Brasil para Portugal, em que nós aqui na cidade do Porto temos uma coorte de nascimentos, em que acompanhamos crianças, mais de 8.000 crianças que nasceram em 2005, e agora que chegam nesta fase de início da idade adulta, temos então a avaliação dos seus comportamentos delinquentes, associação com pares delinquentes, até mesmo vitimação por crimes, e vai ser uma ferramenta fundamental para compreender, lá está, fatores de risco, fatores de proteção e até mesmo características do comportamento delinquente dos jovens em Portugal, e que características da infância estão associadas ao seu comportamento depois no início da idade adulta. Portanto, temos aqui uma ferramenta ótima que nos vai dar imensa informação daqui para a frente. Uhum. Dá para perceber pelo teu trabalho e especificamente o teu trabalho no Instituto de Saúde Pública que a saúde pública é essencial para compreender o crime e a violência, para prevenir e também para alterar as trajetórias individuais com um grande impacto nas comunidades, não é? E nos países. E por isso, pergunto-te como é que tu vês o futuro da saúde pública? Bem, eu como alguém que vem um pouco de fora da saúde pública, eu vejo o futuro com bastante oportunidades e um futuro bastante risonho para o estudo dos crimes e o desenvolvimento do comportamento criminal e violento, usando as ferramentas que têm sido aplicadas na saúde pública, e acho que vai mesmo abrir, e já está de facto internacionalmente, muitos dos investigadores em criminologia estão-se a virar para as questões da saúde pública e ver a problemática da prática de crimes como um problema de facto de saúde pública, e acho que, sobretudo este estudo de Geração 21, vai nos dar uma excelente oportunidade de fazer avançar o conhecimento nesta área no nosso país. Uhum. E espero que avances no conhecimento e que possamos ter mais estudos e mais evidência neste tema, e estamos quase a terminar, por isso, Hugo, muito obrigada por teres partilhado connosco as tuas opiniões e as tuas experiências e por teres deixado claro o lugar do estudo da criminalidade, da violência e da segurança na saúde pública. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigada.